Você tem muitas mães muitas jovens sendo mães cedo, que não tem convívio com os filhos. Esses filhos vão ser criados com a avó, não vão conhecer seus pais, a grande maioria, e vão ter, assim, precocemente uma vivência nesse ambiente muito conflituosa, porque eles vão ter que aprender com a rua as regras, e aí as regras, né, são difíceis. Eles vão ter que se virar sozinho muito cedo, né? Uma cultura muito louca isso de você, enquanto criança, ter que trabalhar para sustentar. Não, tô trabalhando, é melhor do que estar na rua. Então, assim, você sacrifica a sua infância, é parte importante da vida, né? Da adolescência e até da juventude, para trabalhar. Muitas vezes sacrifica, inclusive, o fato de ter que estudar. Então, dá um problema muito sério no desenvolvimento da vida toda, né? Hoje esse processo, na minha época, era difícil, mas hoje é maior, né? Eu fui pai com 20 anos de idade, então eu tava indo empolgado, né? Apesar disso, né, na época a gente tinha o rap, tem muita coisa de família, a gente tava muito tentando segurar a onda, mas era difícil já, né? Sem emprego, sem as condições. Eu lembro que fui morar num barraco, era pequenininho, acho que o barraco era menor do que isso aqui, é a metade disso, então a época era muito duro. E essa base, esse início, se a gente não cuidar bem, você compromete o resto, né? Como eu falei lá na Assembleia, hoje a porrada de moleque novinho que a gente já sabe qual é o futuro que os aguarda, né, cara? É morrer antes dos 18, se envolver com essas paradas. E se a gente não intervir agora, enquanto eles são poucos, talvez daqui a um tempo a gente não consiga mais intervir pela quantidade que eles vão ser, né? Eu lembro o dia que eu fui pro velório do meu pai, né, cara? Meu pai é enterrado no cemitério do Bom Jardim, né, cara? Minha mãe ainda mora e vive nas quadras com minha irmã. E assim, todos nós tivemos experiências difíceis, né, cara? Eu tive um irmão que ficou aí 8 anos no crack, né? Quase morre, inclusive. Então, assim, a história da minha família não foi uma história de tão tranquila, né? Foi uma história de muita batalha e superação, como eu acho que é a história da maioria das famílias que tem esse histórico de periferia, de favela. Não é uma coisa fácil. E ao mesmo tempo você reflete, porque eu estou sendo pai de novo, né? Agora meu filho está fazendo 1 mês. E aí você começa a refletir aquelas coisas que eu falei, né? Assim, de detalhes, né? Você fica o tempo inteiro balanceando, até pensando em outras as condições hoje, né, cara? Você comprar um berço pro seu filho, um material, um carrinho de neném. Então, na época que eu fui pai, não tinha nada disso, não sabia nem que tinha toda essa estrutura, com o tamanho que era uma responsabilidade de ser pai. Até porque quando a gente é pai na adolescência, eu acho que a maioria também não pensa nisso, nem imagina que vai ser isso. Acho que deveria ter sido mais rígido. Em algum momento precisa de um equilíbrio Quando foi que começou? entre confiar que ele ia entender o que eu estava falando. E não ao invés de ter sido uma coisa negociável, ter sido uma imposição, né? É porque eu fui sempre e sou contra a opressão e a violência como formas pedagógicas. Eu não acredito que isso educa, mas aí, como diz a minha mãe, né, meus pais, os mais velhos, né, na nossa adolescência a gente deu muita porrada, né, cara, dos pais. Eu lembro que meu pai olhava pra nós, tipo 5h30, tava escurecendo, pra casa, já era, ninguém nem dizia, ninguém nem conversava. Ou então quando a mãe da gente chamava a gente pelo nome completo, né, cara, aí já era sinal de um negócio não muito bom. E hoje a gente, com esses debates todos, com essa juventude conversando, com direito, com informação, esse tipo de diálogo, de autoridade, ele tem dificuldade de se impor. Né? Isso eu acho que é resultado pela maioria dos conflitos entre essa geração e seus pais. Então, como tem dificuldade de se impor, você acaba encontrando outros caminhos também para construir esse tipo de relação. Então, em algum momento, mesmo sendo um cara compreensivo e dialogando, eu acho que houve alguns conflitos e rupturas nesse aspecto. De um momento em que eu era para ter chegado, né, mais junto, do ponto de vista de forçar, de impor um limite, em que eu fui propor acordo, então acreditar que ele ia refletir pelas coisas que a gente conversou. E acabou não refletindo. Que é José, que é um acordo aí com o meu sogro, que, né, que ele queria que tivesse o nome dele, José, porque é Francisco José, e Martin, que é em referência ao Martin Luther King. Acho que com José vai ter mais um tempo de estar ali com ele. Apesar de eu fazer muito mais coisas do que antes, mas as condições, o tempo e também eu acho que o entorno, né, muda muito, né, cara? Uma coisa é você criar um moleque
numa condição boa, numa casa, que o moleque vai ter um quarto. Outra coisa é você criar os filhos num lugar que casa e cozinha se confunde, né? Quarto e cozinha se confunde, num entorno, numa dificuldade muito grande, onde tem outras coisas disputando seu filho. Além, e outras disputas que são totalmente desiguais, né, cara? Então acho que é um ambiente diferente. Eu acho que... Mas isso também não vou dizer que vai ser um plano certo e tal, porque a vida ninguém pode prever. Mas eu acho que estar nessa condição é diferente. Ser pai, né? Eu acho que é outra vibração também, outra vibe, porque uma coisa eu tenho 20 anos. Eu tô no gás para querer curtir coisa, eu não tô agora mais tranquilo, preocupado, que tem que cuidar, que um filho tem que ter, você tem que ajudar ali, orientar ali. Você não tem um plano de vida, né? E eu acho que meu também, a nossa geração veio reproduzindo, né, cara? Eu vejo meus amigos também, problemas parecidos, todos eles tiveram essa dificuldade, distância do pai. Então você acaba também tentando quebrar esse ciclo, mas você acaba ainda sendo reprodutor dessas coisas, né? E aí você fica meio naquele dilema de ter sempre que acertar, de não deixar brecha. Então, acho que esse aprendizado, essa sensibilidade, na verdade, e dimensão, pô, agora eu sou o pai, tem um moleque aqui, a vida dele, né, tá sobre a minha orientação, sobre a minha responsabilidade. Quando você tem 20 anos, você não vê a quantidade de coisas que eu vejo hoje, né? Não tem maturidade. Então, acho que vai ser uma coisa, vai ser inclusive uma experiência boa do ponto de vista da paternidade agora, que está com a mesma parceira, assim, eu separei da mãe do Jonas, então isso também teve uma interferência danada, né? Porque aí ele vivia lá em casa com minha mãe, depois vivia com ela, então essa coisa de estar num lugar, estar no outro, na cabeça do menino também não fica um negócio muito, né, mudar de lugares e tal. Eu acho que isso devia ser muito difícil na cabeça dele, eu acho que isso era uma coisa também, assim, que... Mas são coisas que estão fora do limite de você evitar, né? Porque muda de bairro, como é que faz? Tá mais perto, a escola é perto de um lugar e tem que morar em outro lugar. Aí você já arruma um estresse num lugar com os caras porque você não é de lá, então... E meu filho não era um cara de muitos acordos e muitos diálogos, né? Ele era um cara muito de enfrentamento. Inclusive isso foi um dos resultados dos problemas que ocasionaram com a morte dele, de conflito, não ser um cara de apaziguar, de amenizar, de deixar pra lá. Mas eu acho que agora é um outro momento, outras condições e outra conjuntura. E o José, se Deus quiser, vai ter um futuro maravilhoso.